Agora vamos falar sobre a oferta de Ana. Eu tinha dito para vocês que a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai ler os versos 9 ao 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 11, diz assim: Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nesta ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. E fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e navalha não passará pela sua cabeça. Vocês imaginam que o menino que a mãe vota que durante toda a sua vida não vai passar navalha na cabeça, ele vai ficar bem cabeludo, realmente, né? Que provavelmente foi o que aconteceu com este menino. E eu quero falar um pouquinho sobre esse voto, essa oferta que Ana fez. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor? Obrigado, Deus, por nos permitir estar aqui. Obrigado porque o Senhor nos acompanhou, dirigiu, o Teu Espírito esteve presente até este momento, neste culto, e louvamos o Teu nome por isso. Continua conosco, Senhor. Fala ao nosso coração também através da palavra explicada, e que ela seja tão transformadora quanto foi a palavra cantada, e que através de tudo isso o Senhor atinja nossos corações e venha satisfazer o desejo da nossa alma pelo Senhor. Nós amamos o Senhor, como acabamos de cantar, nós queremos o Senhor. Venha ao nosso encontro, ó Pai. Nós só seremos satisfeitos quando chegarmos ao Senhor e mergulharmos no interior do Senhor. E o Senhor está em nós e nós cremos nisso, e que esse encontro seja realmente verdadeiro e maravilhoso e transformador para cada um de nós. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Havia um homem em Israel chamado Eucana. Eucana parece nome de mulher, né? Mas na verdade é nome de homem. Eucana. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Naquele tempo, a gente está estudando, a gente já estudou inclusive na escola dominical, por que no Antigo Testamento os homens podiam ter mais de uma mulher. E no Novo Testamento parece que Deus ele não gosta muito disso, né? No Novo Testamento ele revelou e mostrou uma outra coisa, um outro tipo de casamento, que é o casamento monogâmico. Mas a gente já estudou na EBD, né, que a revelação ela é lenta, ela é gradativa, e naquele tempo Deus respeitou o nível de cultura e de conhecimento que as pessoas tinham de Deus naquele momento. Eles iam saber mais sobre Deus à medida que a história fosse avançando, e Deus ia poder revelar outras coisas, inclusive a sua preferência para os casamentos. O fato é que este homem, Eucana, tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina era uma mulher muito fértil, tinha bastante filho, ela não tinha problema para ter filho, mas Ana tinha um problema, Ana era estéril. Mas o problema de Ana era pior do que ser estéril, e eu quero até dar um passo além no problema e na questão aqui de Ana. Ana não apenas era estéril, mas o texto dá a entender que a esterilidade de Ana tinha um negócio meio espiritual naquilo. Não que fosse de fato, mas era um negócio, tinha algo mais. Eu quero que vocês leiam o texto e interpretem vocês mesmos o que o texto está dizendo nos versículos 5 e 6 do capítulo 1. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E eu quero pensar um pouquinho nessa expressão. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. O texto não dá a impressão de que foi um negócio meio de, né? Assim, meio de raiva de Deus, assim, como se Deus tivesse um certo ranço com Ana, e Deus deixa Ana estéril. Eu fico pensando, será que realmente foi isso? Parece que Deus apontou para você, vai ficar estéril, não gostei de você. Não parece que é meio assim que o texto, Deus a deixou estéril. Eu digo isso porque na Bíblia várias mulheres são estéreis, isso era bem comum naquele tempo, e algumas mulheres, mas nenhuma mulher foi dito que Deus tinha deixado ela estéril. Dá até a impressão que ela nasceu fértil, embora eu acho que não foi isso que aconteceu, mas até dá a impressão de que ela tinha nascido fértil e que no meio do caminho Deus deixou ela estéril. Acho que Deus olhou e falou, não vai ficar estéril agora. Por quê?
Então essa ideia, esse versículo, essa frase, que nunca foi aplicada para uma mulher estéril da Bíblia, foi aplicada para Ana. Dá uma ideia de que, como se ela tivesse algo de espiritual naquilo, embora não fosse aqui o caso. Eu fiquei pensando aqui que não é um problema de Deus, e nem é um problema espiritual. Na minha opinião, eu acho que o texto, ele está querendo mostrar um problema que talvez fosse um problema social ali daquele tempo. Talvez Ana, ela tivesse um consenso na vizinhança, na cultura dela, entre os amigos, na cidade que ela morava, talvez tivesse um certo consenso de que ela era uma mulher meio amaldiçoada por Deus. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, porque talvez fosse o comentário geral da turma. Todo mundo olhava para ela e falava, olha, aquela mulher é estéril. O Senhor deixou ela estéril. Não é nenhum problema dela ter nascido, ou sei lá, que erro de DNA, ou que erro do destino. Não é isso. Dá a impressão que realmente o Senhor a tinha deixado estéril, no sentido de que aquilo era uma espécie de comentário geral. Eu acho que Deus não tinha nada contra Ana. Primeiro que ela não era uma mulher ruim. Quem conhece a história de Ana, e muitos aqui já leram a história dela, bem que ela era uma boa mulher, não tinha nada errado com ela. Mas por que então Deus tinha? O texto dá um certo foco nisso, um certo desagrado de Deus sobre Ana, que eu não quero exagerar muito, mas que dá até a impressão como se fosse um tipo de uma maldição. Deus a deixou estéril, e o texto fala como se fosse mais ou menos uma espécie de maldição. No nosso tempo, tem uma teologia chamada teologia da quebra de maldição. Eu, pessoalmente, não sou muito afeito a esse tipo de coisa, e não gosto muito dessa ideia, mas essa teologia da quebra de maldição, ela procura identificar pessoas que meio que foram amaldiçoadas por Deus, não sei de que forma ou porquê Deus teria lançado maldição sobre a pessoa, ou então maldição sobre algum antepassado dessa pessoa, tipo o pai, o avô. Tem até um capítulo na teologia que estuda quantas gerações dura uma maldição, né? Se jura terceira, quarta, porque tem a história da quarta geração. Não é isso? Eu estudei esses dias a quarta geração da família de Jeú, né, que foi um dos reis de Israel, e eu me lembrei de um outro texto que fala que Deus ele amaldiçoa e abençoa até a quarta geração. E eu fiquei com esse negócio, mas por que a quarta? O que Deus tem com a história da quarta geração? Não é? É algo que merece ser estudado, eu não sei ainda e nem vou entrar nesse tema, mas a teologia da maldição, ela ensina que você tem que descobrir alguma maldição do seu passado e você tentar encontrar um mecanismo para quebrar essa maldição. Como eu disse para vocês, eu não sou muito afeito a isso e não acho que isso é interessante e não creio que não é muito bíblico, mas se a gente for pensar em termos de maldição, então Ana não está sozinha nessa história de maldição. Todos nós somos meio que amaldiçoados, se é que isso é verdade, e de fato a Bíblia tem uma teologia de maldição. Mas, de acordo com a Bíblia, a maldição não é uma coisa particular, como não ter um filho, ou, por exemplo, ser amaldiçoado para ter um tipo de doença específica, ou para ter um tipo de destino desagradável, como, sei lá, um marido que dá trabalho, ou uma esposa que dá trabalho, ou não ter filhos, como no caso aqui de Ana. Se houvesse esse tipo de maldição, a Bíblia não parece muito preocupada com isso. A Bíblia fala, sim, de maldição, mas quando ela fala de maldição, ela fala em outro sentido. Eu quero lembrar um texto que fala sobre maldição, que é Gálatas capítulo 13. No versículo 13, Paulo fala sobre uma maldição que pesa sobre todos nós. Ele diz assim: maldito todo aquele que não permanece nas coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele está dizendo que todo mundo que não obedece à palavra de Deus é um maldito. Então a maldição existe, não é? Vamos dizer que talvez não é ter uma doença ou ter algum tipo de destino ruim, mas de fato quem não pratica a palavra de Deus e não obedece à palavra de Deus, tem sobre ele alguma maldição. Há uma maldição de Deus sobre esta pessoa. Concluindo então, usando aqui o próprio Paulo, no capítulo 3, Paulo vai dizer então que todos estão sob a maldição. Aliás, em Romanos, Paulo diz exatamente isso. Todos estão sob uma maldição. É como se o pecado fosse uma maldição em todos nós. Então, de certa maneira, todos somos pecadores e todos somos amaldiçoados. E se existe uma quebra de maldição, como se diz por aí, então, de fato, há uma quebra de maldição, quando Cristo lava nossos pecados e tira de nossa vida a maldição do pecado. Então, essa é uma teologia muito correta, muito sadia, muito bíblica, que não precisa se aventurar nos detalhes, né, dos destinos ruins, de pessoas que têm algum tipo de dificuldade particular em sua vida, que parece que nunca se resolve, não é verdade? Isso na Bíblia não parece ser tão importante, mas deixando isso de lado,
pensando agora em Ana, realmente Ana, ela é uma mulher que realmente tem um sofrimento particular em sua vida e tem alguma coisa a ver com Deus. O texto diz, Deus a deixou estéril. Eu não estou dizendo aqui que foi Deus, literalmente, né, que fez isso. Claro que foi Deus, no sentido de que Deus é Ele que faz todas as coisas, mas não que Deus tivesse algo contra Ana especificamente. Bem, vamos entender então essa história de Ana. Vamos imaginar que Ana fosse mesmo amaldiçoada. Eu pessoalmente, não, como eu disse para vocês, não acredito, mas vamos imaginar que fosse. Que realmente Ana tivesse um destino que Deus falou, você vai sofrer. Eu escolhi você para sofrer. Imaginemos que isso tenha acontecido. Como foi que Ana se livrou desse problema? Mesmo que tivesse acontecido, qual foi a solução de Ana? O que o texto propõe que Ana tenha feito para se livrar dessa maldição? Se isso realmente aconteceu, e em que medida aconteceu, a solução que Ana encontrou foi fazer uma oferta. O texto é muito claro quanto a isso. Ana também, ela se julgava ruim, ela sabia que tinha uma vida ruim. Ela vivia do lado de ela tinha uma outra mulher, né? O marido dela tinha outra esposa. A outra esposa, ela fazia com que Ana sofresse muito. Penina não era uma mulher muito, né? Ela podia ser muito boa em outras coisas, mas ela não gostava muito de Ana. Imagina duas mulheres do mesmo marido e as duas não se gostam. Eu imagino que era um problema para elas e um problema para o marido também, né? Eu acho que se tem duas mulheres, o mínimo que se pode esperar é que elas gostem uma da outra, pelo menos, não é? Mas elas se odiavam, de fato. Penina, principalmente, não gostava muito de Ana, e ela aproveitava a esterilidade de Ana para humilhar Ana. Penina, vamos falar o português bem claro, ela era uma jararaca mesmo, tá certo? Era uma jararaca. Penina, o texto é bem negativo para Penina, né? O texto, parece que o escritor desse texto, ele não gosta muito de Penina, e eu quando leio esse texto, eu também não gosto de Penina. Eu também peguei raiva também quando li o texto, porque o texto quer levar a gente exatamente para esse sentimento. Existe uma lição importante para se aprender dessa história. Ana se julgava uma mulher sofredora, e realmente ela sofria muito. Ana sofria. E Penina fazia com que o sofrimento dela aumentasse ainda mais. O que Ana poderia dar a Deus? Então Ana encontrou um jeito, né? Eu vou fazer uma solução aqui para este problema. A solução de Ana foi fazer uma oferta. E aí, na hora de dar uma oferta a Deus, qual oferta Ana poderia dar? O primeiro problema de uma oferta de Ana é que Ana, pelo jeito, não tinha nada. O que ela poderia dar a Deus? Ana não tinha nada. De fato, ela fazia uma oferta todo ano, mas a oferta que Ana dava no templo para os sacerdotes era uma oferta que o seu marido dava para ela. E vamos reconhecer, o marido até que fazia parte dele, coitado, eu tenho até dó desse rapaz. Ele dava para Ana uma oferta dobrada, Penina dava uma porção, mas Ana, que era estéril, ele dava duas. Acho que é porque ele via ela sofrendo e só vivia chorando, deixa eu dar um consolo para essa moça, e ela então dava uma porção dupla. Mas isso não resolvia o problema. Geralmente o que o homem faz nunca resolve o problema da mulher. Eu não sei porquê, é uma reclamação que toda mulher faz. E não sei se as mulheres aqui têm razão, mas eu vejo aqui que no caso de Ana, não tinha muito o que fazer mesmo, coitada. O problema, o jeito como Eucana tratava ela, Eucana chegou a dizer para ela, por que você chora tanto? Para você, eu sou melhor do que 10 filhos. Eu fico até impressionado com um homem que tem essa capacidade. É bem bacana, mas não resolvia o problema dela. Ela precisava de um filho. Ela queria um filho. E Ana fazia a oferta anual, mas como eu disse para vocês, a oferta ela era dada pelo seu marido. De fato, ele dava a oferta, mas, vejam, ele dava em dobro, mas a oferta era dele. Ele dava para a esposa e a esposa dava para o marido. No versículo 5 diz, ele dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor a tê-la deixado estéril. É até engraçado que o texto coloca Eucana meio que em contraposição com o Senhor, né? Ele a amava, apesar de o Senhor ter deixado estéril. O texto é tão bacana que ele ainda coloca Deus como Eucana amava, mas Deus não amava. Mas não parece meio assim, não é? Dá uma ideia de que havia um certo ranço. E como eu disse para vocês, era algo meio de comentário. Eucana era uma mulher que vivia meio estigmatizada. Ela era olhada pela sua sociedade como uma mulher a quem Deus não gostava muito. Como se Deus tivesse algo contra ela. E eu vejo que muito do choro de Ana era exatamente porque ela se sentia meio desprezada por Deus. Talvez ela quisesse uma prova de que Deus a amasse.
Talvez ela quisesse calar a boca das pessoas que diziam que Deus tinha alguma coisa contra ela, que Deus poderia ter dado a ela uma bênção, mas de fato Ele não dava essa bênção, e Ana vivia sobre esse estigma. Que oferta Ana poderia dar a Deus? Ela achou que o segredo era fazer uma oferta. Mas qual oferta? O dinheiro que ela dava e os bens que ela dava vinham do seu marido e, portanto, não eram dela. O que ela poderia dar a Deus? Então, Ana pensou, só há uma oferta que eu posso dar a Deus e que seja realmente minha. Um filho. Mas Ana era estéril e ela não tinha filhos. Mas ela teve essa ideia no seu coração. Que oferta eu dou a Deus? E quando ela faz essa pergunta, a resposta que ela tem é, eu vou dar um filho a Deus. Por que um filho? Porque era a única coisa que de fato era dela. Um filho é meu. É algo que é meu. Deus me deu. Eu quero que Deus me dê algo, porque é meu e agora eu posso devolver a Ele como oferta. E essa foi a oferta de Ana. Ana deu a Deus o seu próprio filho. E é interessante que ela fez isso antes que o menino nascesse. Não é interessante? Antes mesmo de ser curada de sua esterilidade, ela fez a oferta ao Senhor. E eu quero pensar um pouquinho sobre a oferta de Ana. Que oferta foi essa? E quem sabe compreender através da oferta dela, que tipo de oferta Deus espera de mim. Não para que eu consiga coisas, nem para me livrar de uma maldição. Mas você é amaldiçoado. Eu não acredito que ninguém aqui é amaldiçoado por Deus. De forma alguma. Como eu disse para vocês, se somos amaldiçoados, a maldição que nós tínhamos e a que importava de fato, era a maldição do pecado, e essa já foi limpa por Cristo, e nenhum de nós está mais debaixo dessa maldição. Mas a questão que está em jogo aqui é, que oferta Deus espera de mim? Como eu posso realmente dar a Deus algo que o agrade, algo que o faça feliz? E Ana é para nós um exemplo da oferta que agrada a Deus. Primeiro, eu aprendo com a oferta de Ana, que Ana deu a Deus o seu melhor, o seu bem mais precioso. Porque Deus faz assim, Deus não nos dá o seu bem mais precioso, Deus não nos dá o seu filho. A oferta de Ana é meio que profética, eu vou dar o meu próprio filho. Eu não vejo uma prova de amor maior por Deus do que dar a Ele o meu próprio filho. Não soa meio como que a oferta do próprio Deus? Ana meio que imita Deus aqui na sua oferta, e ela dá a Deus o seu próprio filho. Sabe por que ela dá o filho? Porque o filho é o melhor que ela tem para dar. Não havia nada de melhor. Ana podia dar suas roupas. Ana era uma mulher uma costureira, inclusive, né? A gente sabe disso, e ela fazia uma túnica para José, uma túnica de cores, colorida, e o texto diz que ela levava pelo menos uma túnica por ano, e todo ano ela levava uma túnica nova que ela tecia todos os dias em sua casa, e ela levava lá para o seu filho Samuel. O fato é que Ana era uma costureira, ela podia fazer uma túnica bonita e oferecer ao Senhor. Senhor, aqui está uma túnica. Ela podia talvez trabalhar e conseguir dinheiro, mas ela se perguntou, o que eu poderia dar a Deus de melhor? Qual é o meu melhor? Qual é o meu bem mais precioso? E quando ela oferece a Deus, ela oferece o que ela tem de melhor. Não há melhor para uma mãe do que um filho. O filho é aquilo que ela tem de melhor, de mais precioso, e é exatamente isso o que Ana oferece. Ela deu o que ela tinha de melhor. Talvez a gente fique negando a Deus aquilo que nós temos de melhor. O que eu tenho de melhor? Sabe o que é que nós temos de melhor? Nossa própria vida, nosso próprio coração. É o que podemos entregar ao Senhor, o nosso próprio eu. Ana entregou a Deus o seu melhor. Foi isso, e Deus aceitou a sua oferta. Em segundo lugar, Ana deu a Deus tudo o que ela tinha. Tudo. Quando ela deu um filho a Deus, e ela pensou, eu vou dar o que a Deus? E ela colocou no coração, vou dar um filho, era tudo. Ela não tinha nada, ela era uma mulher que vivia à custa de seu marido. Tudo que ela dava no templo era dado por seu marido. E quando ela dá um filho, ela dá o seu tudo. Tudo a Deus. E ela não ficou com nada. Deus gosta de pessoas que oferecem tudo. Aliás, um dos grandes problemas que nós temos na relação com Deus é exatamente a nossa insistência em não oferecer tudo. É como se a gente tivesse uma reserva ainda para com Deus. A gente guarda um pouco para a gente. Numa tentativa, vai que Deus não cumpre, né? Vai que Deus falha.
Vai que Deus não atende o esperado, então eu preciso ter pelo menos alguma coisa na mão, uma porta, uma escapatória, alguma coisa. De repente, se Deus não me atender, eu tenho uma porta de fuga, pelo menos, para ter alguma coisa na vida, como uma última esperança deste mundo. Mas, na verdade, com Deus, a gente só vai ter alegria com Deus, e só vai ter um encontro verdadeiro com Deus o dia que a gente estiver disposto a entregar tudo, tudo. Não pode ficar nada na minha mão. Quando Ana deu filho, ela deu tudo que ela tinha. Eu imagino Ana voltando, deixando Samuel, coitado, lá, né, na mão do sacerdote, e voltando para casa, eu vislumbro Ana com o coração quebrado. E se perguntando, meu Deus, a minha vida ficou na mão daquele sacerdote. A minha própria vida está na mão dele. Será que ele vai alimentar esse menino direito? Será que ele vai cuidar direito? Será que vai dar para esse menino o amor que eu, como mãe, teria dado para ele? Eu acho que aquilo ficava no coração dela e pesava, mas ela simplesmente colocou aquilo na mão do sacerdote, como quem coloca na mão de Deus. Está na mão de Deus, eu não vou cobrar, eu não vou ficar ligando, aí ele comeu, não. Né? Não vou ficar na orelha dele, no celular lá, né? E aí, como está o menino? Está gripado, não está? Não, ela entregou e deixou, é de Deus, está com Deus. Deus quer o nosso tudo. A gente cantava um hino antigamente, e podemos cantá-lo ainda um dia, né? Que dizia, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser lhe controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. A gente só vai conhecer o poder de Deus quando a gente deixar tudo. Talvez a gente não conheceu ainda o poder de Deus, porque ainda tem poder na minha mão. Eu coloquei na mão de Deus um pouco, mas deixei um pouco na minha mão. E aí esse pouco na minha mão é como eu disse para vocês, é a porta de fuga. Aí Deus está, bom, então você tem a porta de fuga, tá bom, né? Mas quando você não tem nada na mão, você está completamente rendido na mão de Deus. Deus, eu sou totalmente teu. Eu não tenho esperança neste mundo, o Senhor é a minha esperança. O Senhor pediu tudo e agora eu não tenho mais nada, nada para mim. Eu sou total e completamente dependente do Senhor. Deus espera esse tipo de oferta de nós. Enquanto você não fizer isso, você vai ter dificuldade no teu relacionamento com Deus. Tem que deixar na mão de Deus. Deixa a vida, entrega tudo, entrega o coração, entrega o destino. Ana deu a Deus o seu tudo, Ana deu a Deus o seu melhor. E por fim, eu quero destacar um último detalhe da oferta de Ana, e eu vejo que foi a oferta mais difícil que Ana fez. Ana deu a Deus a sua própria felicidade. Ela pegou a sua felicidade e entregou a Deus. Pensa na cabeça dessa mulher, ela é estéril, não tem filhos. E aí ela faz um voto com Deus, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo para o Senhor. Já pararam para pensar que esse menino é a grande alegria de Ana? É tudo que ela queria na vida. É talvez a maior alegria dessa mulher. Sabe o que ela faz com essa alegria? Ela simplesmente coloca isso na mão de Deus e diz, Deus, aqui está a minha alegria. A minha felicidade está nas tuas mãos. Eu vislumbro Ana entregando aquele menino e eu vejo no ato dela algo como que dizendo, Deus, a minha felicidade está lá. Eu acho que eu vou ser infeliz a partir de hoje, pensando na minha felicidade, porque ela está aqui, a quilômetros de distância da minha casa. Eu não tenho acesso a ela, a não ser uma vez por ano, que é exatamente o que o texto diz. Uma vez por ano, Ana ia ver o seu filho, mas ela deu a Deus a sua própria felicidade. Ana deu a Deus a sua felicidade. Eu fico imaginando Ana cuidando dos seus afazeres no seu dia a dia, fazendo comida, varrendo a casa. Eu fico vislumbrando Ana cuidando da criação dos animais, cuidando do campo. Enquanto ela cuidava da sua vida, do seu dia a dia, ela olhava para o horizonte, talvez na direção aonde ficava Siló. E ela olhava, a muitos quilômetros naquela direção estava uma cidade chamada Siló, e ali estaria o seu filho. Ana talvez se perguntasse, será que ele está bem? Será que ele está doente? Samuel, quando chegou até o Eli, o sacerdote Eli, ele já andava, ele já era um pouquinho crescido, mas ela não esteve presente em muitas das experiências de Samuel. Quando Samuel começou a aprender a escrever, ela não estava lá para celebrar essas vitórias. Quando Samuel começou a se aventurar na vida, brincar com os outros meninos, ela não estava lá como uma mãe para se alegrar por isso.
Quando Samuel arrumou a primeira namorada, ela não estava lá para conhecer essa menina. Ela não foi apresentada. Quem conheceu a primeira namorada de Samuel foi o sumo sacerdote Eli, que não era nem o pai natural deste menino. Ana não estava lá. E ela sabia o que ela estava dando a Deus quando ela fez isso. Ela sabia o que ela estava ofertando. Que oferta difícil. Por que Ana fez isso? Eu tentei responder a pergunta do que está no coração de Ana, e a única resposta que chegou ao meu coração foi a seguinte: Ana amava Samuel, não há dúvida, era o seu filho. Mas Ana amava mais a Deus do que Samuel. Alguém uma vez me perguntou: você trocaria a salvação pela salvação de um filho? E eu respondi: não, eu não faria isso. Eu amo o meu filho, mas eu amo mais a Deus. Eu até poderia viver longe dele, não sei como, mas poderia. Mas eu jamais poderia viver longe de Deus. Deus é o primeiro e o principal amor da minha vida. Irmãos, Deus era o amor da vida de Ana. Ana amava seu filho, mas ela amava mais a Deus. E sabe o que Ana queria? Ana queria perder aquele estigma de ser uma mulher amaldiçoada. Eu quero acabar com isso. Essa ideia de que Deus me tornou estéril. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam algo diferente sobre mim. Como se Deus não gostasse de mim. Eu acho que Ana queria perder esse estigma. Eu acho que Ana queria uma prova de fato. Ela queria uma prova de que era amada por Deus. Uma prova de que realmente Deus a amava. E aqui eu vejo uma diferença entre Ana e Eli. Eli era sumo sacerdote na época de Ana. E Eli também tinha um problema com o filho. Tinha uma história entre Eli e seus filhos, assim como Ana e seu filho. Quando Deus vai falar com Eli, a resposta de Eli, e olha que Deus lança uma maldição sobre a família de Eli, assim como Ana, vamos imaginar que Ana tivesse uma maldição sobre ela, eu já falei para vocês que isso é muito discutível, mas imaginemos que há um contraste aqui de maldições. Ana tem uma maldição e o sumo sacerdote Eli, a casa de Eli também tem uma maldição. E quando Deus vai até a Eli e fala com ele: Eli, você está sob maldição, teus filhos vão morrer, e você mesmo também vai morrer. E você vai perder, e você não vai ter mais descendente para ficar na sua casa. Quando Deus diz isso para Eli, a resposta de Eli é o Senhor. Olha, irmãos, imagina Deus falar para você um negócio desse, né? Os seus filhos vão morrer e você vai ficar sem descendente. E você vai morrer. O que você falaria para Deus? Talvez você ajoelhasse e dissesse: Deus, tenha misericórdia de mim. Não é isso? Olha a resposta de Eli: é o Senhor. Faça o que bem quiser. Ele é o Senhor, Ele faça o que Ele quiser. A impressão que dá é que Ele não se ama nem a Ele e nem a seus filhos, não é verdade? Que diferença de Ana, que diferença de Ana. Sabe o que está acontecendo com Eli? Eli, ele respeita Deus. A expressão é o Senhor, faça como Ele bem quiser, é uma expressão de um homem que respeita Deus. Ele sabe quem é Deus. E ele tem todo o respeito, toda a reverência por Deus, mas Eli não ama a Deus. Ana ama a Deus. Ana respeita, de fato. A gente vê na oferta de Ana, ela respeita, mas muito mais do que respeita, Ana ama. Ela é uma mulher que ama a Deus. E a oferta dela é exatamente a expressão do amor dela por Deus. Quando ela pensa: Deus, eu não posso dar nada mais ao Senhor, nada mais precioso e nada mais valioso na minha vida do que o filho, o milagre que o Senhor fez na minha vida. Aqui está ele, Senhor. É como se ela dissesse: eu não quero nem um filho para ter, para dizer: não, meu filho, tal, para andar na rua, né? Andar com ele na mão e falar: esse aqui é o filho. Para calar a boca do povo. Não, o negócio aqui é entre eu e o Senhor. Não quero que as pessoas olhem para mim e me valorizem e digam algo sobre mim. Eu não quero ser valorizada pelas pessoas, eu quero que Deus me valorize. Acho que Ana queria perder aquele estigma, a mulher a quem o Senhor tornou estéril. Eu quero deixar de ser a mulher a quem o Senhor deixou estéril. Eu quero ser uma mulher abençoada, eu quero saber que o Senhor me ama. Apesar do que todo mundo fala, eu quero saber que o Senhor está comigo. E Ana, então, faz a oferta a Deus. A oferta é o seu próprio filho. Por que a oferta agrada a Deus? A oferta agrada a Deus porque ela é tudo o que Ana tinha. É o melhor que Ana podia dar. Era a sua própria felicidade. Sua própria felicidade. Que oferta Deus quer de mim? O que eu tenho de fato dado a Deus? Qual tem sido a minha oferta ao Senhor? Eu quero que você abaixe a cabeça, que você ore comigo. A oferta de Ana nos ensina e nos fala sobre o que Deus quer de nós.
E o que Deus espera de cada um de nós. O que eu tenho dado ao Senhor? O que darei a Cristo? O que darei a Cristo? A oferta de Ana é um exemplo extraordinário daquilo que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é o nosso tudo. E sabe o que é bonito em Ana? Meu irmão, pensa, Ana vivia sobre um estigma. Eu acho que as pessoas estavam erradas. Deus amava Ana. Mas Ana vivia escutando das pessoas que Deus não gostava dela. E Ana se ajoelhou diante de Deus e disse: Deus, eu quero que o Senhor me prove que o Senhor me ama. E eu preciso de um milagre em minha vida. Então Ana busca o Senhor. Mas sabe qual foi o segredo de Ana? O segredo de Ana não foi cobrar de Deus. O segredo de Ana não foi pegar no colarinho de Deus e dizer: o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que lembrar de mim. Ou dizer que o Senhor não pode se esquecer de mim, eu sou uma criatura. Como já ouvi de uma pessoa, inclusive, dizendo que orou a Deus, clamando por misericórdia. E ele estava tão triste na minha frente quando disse isso, que ele me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse: eu teria atendido o meu cachorro se ele tivesse clamado menos do que eu. Como se Deus tratasse a gente como cachorro. Meu irmão, você acha que Deus tratava Ana como cachorro? Você acha que Deus não amava essa mulher? Deus não tinha o melhor sobre a vida dela? Deus tinha, sim. Deus a amava. E sabe como é que Ana atraiu Deus? Não foi cobrando. Ela atraiu Deus e atraiu a atenção de Deus. Não foi chamando a atenção de Deus com a sua dor e a sua lágrima, não. Ela atraiu Deus através da oferta. Ela disse: Senhor, se o Senhor não me deu, então eu dou. Eu dou. Eu dou primeiro. E a pergunta hoje é: o que eu dou? É fácil cobrar de Deus. Aliás, nós somos tão injustos e tão ingratos a um Deus que nos dá tanto. A pergunta hoje não é o que Deus dá, mas o que eu dou. O que eu dou? Qual é a minha oferta? E meu irmão, a oferta que Deus quer é a nossa vida, o nosso coração, a nossa vontade, a nossa felicidade, submissos no altar do Senhor, rendidos para a glória dEle, deixar que Ele cuide, deixar que seja do jeito dEle, segundo o plano dEle. O plano dEle é o melhor. Sabe o que aconteceu com Ana? Leia a história. Leia a história para saber a continuação. Eu não vou te contar aqui hoje. Leia e você vai ver como a história dela mudou. E veja a felicidade dessa mulher. Ana entregou o seu filho. Leia a história para saber o que aconteceu com Ana depois. E você vai ver uma mulher que terminou a sua história com triunfo. Triunfo porque ela teve coragem de fazer a oferta que agradava a Deus. Qual é a oferta que agrada a Deus? Irmão, a oferta que agrada a Deus é você dizer a Ele: eis-me aqui. Só tem uma frase que Deus quer ouvir de nós: Senhor, eis-me aqui. Aqui estou eu. Eu não tenho nada de melhor para dar do que o meu próprio eu. A minha vida, o meu coração, a minha alma. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A oferta sou eu. O sacrifício sou eu. Aqui estou, o dízimo sou eu. Eu sou a oferta que Deus quer. Recebe, Senhor, a oferta. Recebe nossos corpos, nossas vontades. Recebe nosso coração integralmente nas Tuas mãos. Recebe, Senhor, a nossa felicidade. Aqui está ela nas Tuas mãos. Nós não vamos tentar buscar a felicidade por nossos próprios meios, nem por nossos próprios objetivos. Pior ainda, Senhor, nós não vamos buscar a felicidade de acordo com os padrões deste mundo. E ainda muito pior, ó Pai, de acordo com as bolotas que o diabo coloca diante de nós, prometendo que seremos felizes se seguirmos por este caminho. Senhor, nós desistimos de tudo e vamos seguir o Senhor e vamos fazer do seu jeito. Vamos ser felizes. Ana fez a oferta primeiro, depois foi que ela descobriu que foi a melhor coisa que ela fez na vida. Entregar Samuel foi o maior investimento de Ana. Entrega a vida ao Senhor.
entrega a vida e deixa que Deus cuide dela. Senhor, aqui está a tua igreja agora, nosso coração, nossas vidas. Nós não acreditamos, ó Pai, que o Senhor tenha nos amaldiçoado de outras formas, de formas particulares, embora realmente acreditemos que todos nós um dia fomos amaldiçoados pelo pecado, mas somos livres dessa maldição, Senhor. Mas, ó Deus, olha para cada um de nós aqui agora. Talvez alguns precisem mesmo do Senhor, e talvez estejam chorando como Ana chorou. Ó Deus, ajuda, Senhor, a cada um de nós que vivemos nessa situação, e de fato a todos nós, para que aprendamos e entendamos que devemos fazer a oferta. E qual é a oferta que Deus quer de nós? Senhor, aqui está a nossa vida, a palavra é tão clara quanto a isso. O nosso coração é a oferta, o nosso coração, a nossa alma é o sacrifício. Cristo nos quer, Deus nos quer junto de si, mas não há como fazer isso se não for através de uma oferta, Senhor, um sacrifício de louvor que prestamos ao Senhor. Eu quero pedir para a igreja ficar em pé, fiquem em pé, por favor, e quero também aproveitar este momento. A igreja continue orando. Quero também neste momento fazer um convite. Talvez você entrou nessa noite aqui e nunca entregou sua vida ao Senhor, nunca ofereceu sua vida a Ele. Talvez você nunca fez essa oferta, e eu quero desafiar você a fazer uma oferta. É um desafio de fé. A primeira pergunta que vem na minha mente, que vem na nossa mente é: mas se eu entregar a vida a Deus, o que é que sobra para mim? E a minha vida, como fica? Ana não pensou nisso, Ana não entregou. E meu irmão, ela teve um destino maravilhoso. Leia a história dela. Deus deu a ela mais um filho, e ela teve uma vida diferente. Ela investiu em Deus, colocou sua vida diante de Deus, e olha o resultado, foi maravilhoso na vida dela. Quero lançar esse desafio a você. Se alguém aqui nessa noite nunca fez essa oferta, a oferta da própria vida a Deus, e nessa noite gostaria de fazê-lo, eu vou chamar para que venha aqui à frente, e eu vou orar pela sua vida. Se você desejar fazê-lo, faça isso neste momento, dizendo: Senhor, aqui estou eu, eis-me aqui, eu sou a oferta, eu sou a oferta. Eu não vou insistir, mas eu preciso dar essa chance a você. Se você nunca a fez, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Amém. Louvado seja o Senhor pelas pessoas que estão aqui. Talvez todos já tenhamos feito. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Deus, nós somos a oferta, Senhor. Aqui está a nossa vida, o nosso tudo. Nós não temos nada na nossa mão. O Senhor agora é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Nós não temos nenhum recurso, ó Pai, para vivermos uma vida que satisfaça, uma vida de felicidade nesse mundo, a não ser o Senhor. Se o Senhor não for a nossa felicidade, nós não temos outro recurso. Não será um filho, não será um casamento, não será um marido, não será o dinheiro, Senhor, menos ainda os prazeres deste mundo, que nós nessa noite recusamos terminantemente. Temos até nojo de pensar nisso, Senhor, que os prazeres deste mundo possam nos dar a felicidade que só o Senhor pode dar. Ana entendeu isso, entendeu que a felicidade dela não era ter um filho, mas era ser agraciada por Deus, e o Senhor a agraciou. Deus, agracia-nos também, Senhor, derrama graça sobre nós. Nós precisamos é do Senhor, Pai. Ana pediu tanto um filho, chorou tanto por um filho, e quando o menino nasceu, ela entregou para o Senhor. Talvez um idiota, Senhor, um homem do jeito que é, Senhor, e que não tem a menor visão de Deus e não conhece a Deus, pudesse pensar: mas por que então ela chorou tanto por um filho e por fim ela entregou a Deus? O que ela queria? Pai, eu e os meus irmãos sabemos o que ela queria. Ela queria Deus, ela queria saber que era amada por Deus, ela queria saber que Deus estava com ela, ela queria saber que ela estava dentro de um propósito divino.
Ela queria participar do ser de Deus. Ela queria saber que Deus era dela e que ela era de Deus. E ela calou a boca das pessoas que estavam a seu redor, ó Pai. Que grande vitória ela alcançou. Senhor, é o que queremos também. Não é um filho, não é dinheiro, não é a cura de nossas enfermidades. Nós queremos Deus em nossa vida. Agracia-nos, Senhor. Venha a nós, sacia-nos com a Tua presença e com a Tua palavra. Renova-nos para Ti mesmo. Nós queremos o Senhor. Então venha a nós, ó Deus, e dá-nos a Tua graça, Senhor. E aqui está a oferta é a nossa vida, que agora colocamos no Teu altar, Senhor, e dedicamos a Ti, como um cheiro suave ao Senhor. Recebe nossas vidas. Vamos voltar para casa vazios, como Ana voltou. Ela voltou sem um filho. Nós vamos voltar sem nada, mas vamos voltar conscientes de que Deus é conosco. Ana voltou para casa com Deus em sua vida. E nós vamos voltar para casa com o Senhor, e o Senhor nos basta. O Senhor nos basta, ó Deus. Recebe a oferta de nossas vidas, de nossos corações no Teu altar. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Amém.